Oi pessoal, hoje eu vim conversar com vocês sobre o grupo de leitura coletiva chamado Biblioclube. O Biblioclube é um grupo de leitura coletiva como os outros, mas ele tem um diferencial. A gente vai ler apenas livros sobre o processo de escrita, livros que têm leitores, escritores, precisa ser um elemento transformador da vida daquele indivíduo ou da sociedade como um todo. Não esqueçam de dar o seu like, de perguntar algo caso vocês tenham dúvidas, dar sugestões de livros que nós podemos ler nesse grupo de leitura coletiva e também não esqueçam de se inscrever no canal, que vocês ajudam muito no crescimento. Outra coisa muito importante, eu também vou deixar os links de todos os livros que eu falar aqui no vídeo para vocês, caso vocês tenham interesse. Vamos lá começar a falar a respeito do Biblioclube. Como eu falei para vocês, ele é um grupo, de leitura coletiva como os outros, mas o diferencial dele é que nós vamos ler livros sobre livros. Eu sempre me interessei por ler livros sobre livros. Eu inclusive tenho uma pequena coleção de livros que falam sobre livros. Tenho livros técnicos da área da biblioteconomia, mas não é esse o foco do grupo. São livros de ficção, de não ficção, então esse que é o foco da gente, ler livros que falam sobre livro dentro do universo da ficção ou da não ficção. Então a gente não vai ler livros técnicos, como fazer um livro, a história do livro, então essa não é a nossa intenção aqui. Eu quis transformar essa minha meta pessoal em um grupo de leitura coletiva, até porque desde o ano passado, desde 2019, eu costumo ler junto com grupos de leitura coletiva em essa troca de conhecimento, essa troca de informações. Então acho que vale muito a pena quando a gente lê em grupo. A nossa leitura coletiva é uma leitura muito mais rica. Então eu tive essa ideia de transformar a minha meta pessoal num grupo de leitura coletiva. Eu pesquisei livros, faço acesso no site da Amazon, em livrarias físicas ou mesmo na estante virtual. São livros que vocês encontram em vários lugares. Esse problema de acessibilidade vocês não terão, então, para estar participando desse grupo de leitura coletiva. A princípio, pode parecer que esse tema é um pouco restrito, mas não é. Eu, antes de definir esse grupo temático de leitura, eu fiz uma pesquisa bastante demorada. Eu pesquisei em diversos sites, entre outros grupos de leitura que eu faço parte, entre pessoas que eu conheço, e pedi sugestões de livros, sobre leitores, sobre escritores, sobre o processo de escrita, e eu tive muitas informações. Então, a partir de alguns livros, eu tive acesso a outros livros, então essa pesquisa foi bastante rica. Alguns livros eu encontrei, outros não, infelizmente. São livros bons, mas que já estão esgotados. As histórias não são restritas apenas ao livro como objeto em si, mas o livro realmente como transformador do homem e da sociedade. A gente não vai estudar somente sobre o objeto livro. O livro que vai dar início a esse grupo de leitura coletiva é o Fahrenheit 451. Ele, inclusive, já está com as divisões aqui do cronograma, mas eu não dividi por dias, até porque ele não tem uma divisão muito clara de capítulos. Ele tem uma divisão por partes. Então eu acabei dividindo por semana. O link desse grupo de leitura coletiva aqui embaixo para vocês terem acesso, e também o nosso Instagram próprio para esse grupo de leitura coletiva que eu fiz, que é o Biblioclube mesmo. Lá vocês vão ter acesso a tudo isso, e no grupo do Instagram é onde a gente vai conversar sobre os livros lidos. É o livro que vai dar início, o pontapé inicial a esse nosso grupo sobre livros. Eu separei então outros livros, um deles eu pensei para março e o outro eu pensei para abril. Além de ser um grupo de leitura coletiva, eu quero que esse grupo seja um grupo de interação entre leitores. Esse livro que eu separei para março foi Um Caminho para a Liberdade, livro da Jojo Moyes também, que teve uma hype bem grande nesse ano de 2019, no início de 2020, no grupo de leitura coletiva que eu fazia parte. Esse livro foi lido, mas ele tem uns capítulos muito grandes, então não consegui acompanhar na época. Eu estava lendo outro livro que fala sobre bibliotecárias que faziam um serviço itinerante. Elas levavam livro para pessoas que não tinham acesso à informação. Eu achei bem interessante trazer ele em março, porque em março é o dia do bibliotecário, então eu achei que casava bem ler esse livro aqui em março. Separei para abril porque teoricamente é o nosso dia do descobrimento do Brasil. Então eu quis trazer um livro da literatura brasileira, que a gente tem um defunto autor, um autor defunto é um defunto autor. Vocês já devem imaginar qual é esse livro. É o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu li esse livro agora em 2020, quero ler novamente, gosto de ler os livros do Machado mais de uma vez, e essa edição aqui tá lindíssima, então não posso deixar
de ler essa edição com vocês também. Uma leitura feita em grupo é sempre uma leitura mais proveitosa, então acho que a gente tem muitas informações para trocar durante esse processo de leitura. E meu livro ainda tá lacradinho, gente, inclusive quando eu vejo aqueles unboxings do pessoal abrindo, eu procuro nem ver, porque eu não quero saber como ele é por dentro, eu quero ter a minha surpresa quando eu abrir meu próprio livro. Esse aqui é o livro que eu separei para abril, Caminho para a Liberdade é o livro que eu separei para março, e o Fahrenheit 451 já é o nosso livro certo para o mês de janeiro. Para o mês de fevereiro, ler A Menina que Roubava Livros. Mas eu vi que esse é um dos livros mais abandonados no Scooby. Eu, inclusive, já tentei ler esse livro há uns anos e acabei abandonando mesmo, então eu achei que para fevereiro, que é a volta às aulas, eu achei que seria um livro denso demais. Mas de qualquer jeito, eu vou colocar esse livro para votação lá no grupo, vai ser escolhido de acordo com um gosto popular. O outro livro que eu pensei também para esse mês de fevereiro seria A Sombra do Vento, do Zafon. Não sei se o pessoal vai concordar de ler um livro que faz parte de uma coleção. Apesar disso, são livros independentes, então dá pra gente ter uma compreensão da história. A Sombra do Vento seria o primeiro livro de uma coleção chamada Cemitério dos Livros Esquecidos, eu acho. Apesar de fazer parte de uma coleção, é possível lê-lo à parte. Ou A Menina que Roubava Livros, ou A Sombra do Vento, do Zafon, e são dois livros que eu não tenho. Se realmente for decidido por esses dois, vou acabar tendo que comprar o meu livro físico, porque eu prefiro fazer essa divisão de cronogramas no livro físico, acho que assim fica mais fácil de visualizar. Separei outros livros que eu tenho na estante, vou mostrar para vocês que é possível sim, que a gente tem inúmeros livros que tem o livro como elemento transformador desse indivíduo e da relação dele com a sociedade. E o primeiro que eu separei para comentar com vocês a respeito desse processo de leitura, o livro, o processo de leitura como transformador do homem, foi um livro que eu li nesse ano, mas a hype dele foi no ano passado, 2019, no iniciozinho desse ano, que é o livro chamado Um Lugar Bem Longe Daqui, que a gente tem a personagem Kia, com uma menina que viveu sozinha da natureza. O processo de alfabetização dela foi por meio dos livros. O livro foi um grande influenciador do processo de vida da Kia. Ela não só foi alfabetizada por meio deles, mas o livro, ao longo dos anos, né, não passando um spoiler do livro, ele passou a ser o ganha-pão. Esse é um livro bem interessante, que muita gente leu, muita gente gostou. Na verdade, ele divide um pouquinho de opiniões. Eu, durante o processo de leitura, eu achei ele meio arrastado. Quando eu terminei de ler, eu percebi que ele seria um livro que eu levaria para o resto da minha vida, da conexão da pessoa com a natureza. Então é um livro que vale muito a pena ler e que tem o livro como um elemento transformador da vida de um indivíduo e dele na sociedade. Separei foi Eleanor e Parker, que foi um livro que eu li numa leitura coletiva. A gente tem a figura da história em quadrinhos que une, na verdade, esses dois personagens. É uma leitura que vale a pena, é um livro curtinho. Esse, inclusive, foi o primeiro livro que eu li dentro de uma leitura coletiva. Eu já pensei em me desfazer dele algumas vezes, porque a minha intenção não é ficar com os meus livros durante muito tempo na minha estante. A minha intenção é ler o livro e passar ele adiante, mas esse livro aqui eu percebi que tem um grande valor afetivo para mim, então por enquanto eu não consigo fazer isso. Ele tem o livro, o objeto história em quadrinhos, como um elemento que foi de grande importância na vida desses dois personagens. O outro livro que eu separei então para falar com vocês foi A Pequena Princesa, ou A Princesinha, para as pessoas que têm a minha idade. Essa edição inclusive é linda, eu já mostrei ela um pouquinho para vocês num vídeo no meu Instagram. De repente até eu trago esse vídeo aqui também pro YouTube. Então, a Pequena Princesa, o pai dela vai pra guerra e ela passa a viver num lar para crianças, para meninas. Os livros passam a ser companheiros dela nessa jornada. Ela tem uma imaginação muito grande, considera ela muito parecida com a Poliana e com a Anne, né? Também aqui tem um livro como um elemento transformador. Outro livro que eu separei é a Madame Bovary. Ela é uma leitora, além de ser uma mulher adúltera, Madame Bovary é uma personagem leitora também. Então, ela aqui também tem o livro como elemento transformador da sua vida. Um outro livro que eu trouxe, que inclusive eu tenho intenção de ler com vocês no projeto, mais pra frente um pouquinho, porque a meta dele vai ter que ser bem dividida, talvez uns 2, 3 meses, porque é um calhamaço, é O Nome da Rosa. A minha edição, inclusive, ainda tá fechadinha, morrendo de pena de abrir. Também tem um livro como um elemento
elemento-chave dessa história. Essa edição é lindíssima, gente. Eu morro de vontade de ver a edição, mas eu não quero abrir assim e não ler. Eu quero abrir para ler, realmente. Um outro livro que eu comprei recentemente, que inclusive foi R$ 9,90 numa dessas promoções da Amazon, é Os Segredos que Guardamos, que também tem um livro como um elemento transformador da história. A gente, inclusive, tem aqui atrás do livro, não chega a ser uma sinopse porque é bem curtinho. Se um livro sobre uma grande história de amor pudesse também ser usado como uma ferramenta de guerra, essa história também vai girar completamente em torno de um livro. Isso aqui parece ser meio lógico, né, que gira em torno de um livro. Um daqueles livros que falam sobre livrarias, tem vários aí agora, sempre me confundo neles, mas esse daqui foi um presente de uma amiga, que é a Livraria Mágica de Paris. Desses que fala sobre livrarias, é um dos que o pessoal mais gosta. Ele, inclusive, tá nas minhas metas agora para 2021. Um outro livro que eu comprei bem baratinho, na verdade ele tem volume 1 e volume 2, é A Menina que Não Sabia Ler. Essa capa não tem muito a ver com a história, porque a menina daqui é uma criança. Essa história parece ser um thriller. Eu já vi que ele tem um quê de suspense no meio, então é um livro que eu pretendo ler. Eu tô até empurrando um pouquinho por conta de outras leituras que eu preciso fazer, mas é uma leitura que eu também pretendo fazer em 2021. Também tem o livro como um elemento transformador da vida dessa menina. E o último livro que eu separei dessa seleção de livros que eu tenho na minha estante, na verdade eu tenho até outros, tá, gente? Mas eu separei só alguns deles. É A Bibliotecária de Auschwitz, que é uma história realmente de uma pessoa que cuida de livros, uma garota de 14 anos, um professor, 8 livros, esperança. Elevada a esperança para as pessoas por meio dos livros. Como vocês então vão ter acesso a esse debate, a essa discussão do livro do mês? Num grupo do WhatsApp. Eu fiquei entre criar no Telegram ou no WhatsApp, mas no Telegram acho que a gente sempre esquece um pouquinho de visualizar as mensagens, né? O WhatsApp já faz mais parte do nosso dia a dia. Vão acontecer 2 vezes no mês. Dia do spoiler, que é o único dia do mês que vai ser liberado o spoiler do livro até aquela determinada meta. Eu vou deixar aqui o cronograma de leitura do Fahrenheit 451. O dia do spoiler, eu lembro que cai no dia 16. O spoiler só vai ser liberado até a meta da sexta-feira. Cai na página 92. Então, o spoiler até a página 92 vai ser liberado. Além disso, não. Muitas pessoas podem não ter concluído o livro. Dividir o livro Fahrenheit 451 praticamente por semana, para que a gente possa fazer uma leitura mais proveitosa juntos. Mas essas metas são sugestões. Na verdade, a pessoa não é obrigada a ler de acordo com essa meta. A pessoa tem um mês inteiro para ler o livro Fahrenheit 451. Durante o restante do mês, o grupo fica livre para conversas diversas sobre livros, filmes, sobre o que as pessoas quiserem conversar. A nossa conversa geral, nosso debate geral do livro vai ser no dia 30 de janeiro. Na verdade, eu separei a meta até o dia 29 e no dia 30 é a discussão final do livro. O grupo vai ficar liberado o dia inteiro para a gente conversar sobre o livro. Antes disso, em meados de janeiro, a gente já vai ter a nossa votação do livro de fevereiro. Espero que vocês tenham gostado dessa proposta do Biblioclube, desse grupo sobre livros, dessa leitura sobre livros. Mesmo quem tem vergonha de falar, eu acho que escrever fica um pouco mais fácil da gente estar interagindo a respeito daquele determinado livro. Não deixem de dar o like de vocês, dar sugestões de livros sobre livros que a gente pode ler mais pra frente. Não deixem de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais. Tem a rede social agora do Biblioclube, que é o grupo de leitura coletiva, e o bibliotequei.blog, que é o meu Instagram literário. Eu também vou deixar o link de todos os livros que eu mostrei nesse vídeo. Comprando por esses links, vocês ajudam muito esse canal a crescer. Eu acredito que esse seja meu último vídeo do ano, então tenha uma excelente virada de ano, um excelente 2021 e espero que nós continuemos juntos em janeiro no Biblioclube, no bibliotequei.blog ou aqui no YouTube também. Muito obrigada por assistir até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau, tchau!